YouTube. Esses dias tem tido algum debate, alguma conversa online sobre o tempo de produções de séries atuais na era do streaming e como nós temos menos episódios e menos temporadas por ano. No sentido de uma temporada hoje em dia parece que leva 2 anos pra ficar pronta em vez de um só. O que é curioso considerando como que eram feitos séries antigamente. E com séries eu tô falando mais especificamente de seriado americano. Animes são um outro rolê porque também teve uma mudança muito grande recentemente, só que eu não vou me focar muito nesse lado. Nesse vídeo não vou dar uma perspectiva nova e diferentona, eu só quero conversar sobre porque eu acho um assunto interessante, e especialmente porque eu tenho assistido séries antigas. Antigas tipo anos 2010 e antes. Séries da época que seriado de TV era seriado de TV, não seriado de streaming. Queria ver os pontos bons e ruins de cada formato e tal. Eu também vou evitar falar muito sobre o processo de produção. Se quiser uma opinião mais direta, é muito bom ter menos episódios com tempo de produção maior, tanto pra qualidade em si, quanto pro orçamento ficar um pouco mais fechado e mais certo, quanto pra galera trabalhando nessas produções de não ter infartos no meio dela. Mas vamos lá. Caso você não saiba muito disso por algum motivo, séries de TV americana geralmente tinham 24 episódios por temporada. E cada temporada saía a cada ano, né? Obviamente não eram todas. É difícil dizer que era a maioria até. Mas esse era um formato muito comum. E aí, obviamente, com a ascensão do streaming, isso foi se perdendo aos poucos. Até que hoje em dia é muito raro você ter uma série com 24 episódios por temporada. Uma grande exceção era a CW, que continuou fazendo isso durante um bom tempo. E aí meio que parou e agora tá confuso. Eu não sei como é que funciona mais aquela rede, enfim. Bom, por que eram 24 episódios por temporada antigamente? Eram seriados semanais, então quanto mais tempo estiver no ar a programação, melhor pro canal em si. 12 episódios por temporada significa que sua série vai ficar no ar por 3 meses. 24, 6 meses. Então por metade do ano, aquele seriado vai estar passando e todas as semanas você vai sentar no seu sofá no mesmo horário pra assistir aquela história desenvolver. Criando assim um hábito. Você está acostumado com esse seu ritualzinho de assistir seriado de TV. Esse é seu entretenimento da semana. Ao mesmo tempo, muitas daquelas séries eram uma de 3 coisas. Episódico, algo como um CSI ou um Law & Order ou o que seja, onde você vai assistir um episódio que é uma história fechada. Tá ali com os personagens que você conhece, eles têm a história, acabou a história, tá ótimo. Semi-episódico, que é alguma coisa tipo um Supernatural da vida, onde tem a história principal e o arco dos personagens, e você vai ver parte disso no episódio em si, mas o episódio ainda está se focando em uma história fechada ou semi-fechada. E aí tem aqueles que são uma história contínua. Claro que cada episódio tem a sua história, mas ela tá continuando das informações apresentadas nos episódios anteriores e construindo a partir dali. Claro que sempre com anteriormente, em seriado, insira o nome aqui. E isso tudo é ótimo para que você consiga começar a acompanhar esta série no episódio que você está. Tá passando na TV, você bota pra assistir, vê um pouco e tipo, comecei a ficar investido. Porque dá pra entender ainda o andamento da história, não importa onde você esteja nela. Nesses 3 casos, você tem algum tipo de contexto pra conseguir sacar pra onde a história tá indo e pra onde a história foi, o que aconteceu e blá blá. Então cria um hábito. Hoje em dia eu sinto que tem muito menos essa questão do hábito, tanto porque tem muita série que sai toda temporada, então o ideal e na verdade o recomendado, no conceito de se você quer que a série seja renovada, é maratonar a série, mas até quando sai um episódio novo, tipo, ele sai no streaming, não é no horário que você vai sentar a bunda pra assistir um episódio novo da sua série. Não, é só saiu nesse dia. Então você foi e assistiu naquele mesmo dia, ou você viu depois, não tem problema, quando você quiser. Muito engraçado ver série antiga e ver alguns personagens falando do tipo, eu tenho que voltar pra casa, meu programa favorito tá começando. Não tem mais esse problema hoje em dia, né? Agora, uma série que comecei a assistir, e eu tenho assistido bastante, tenho dado uma maratonada no meu tempo livre, é The Originals. Pra quem não sabe, é uma série da CW, o que significa que nesse vídeo não dá pra ver muitas cenas longas, ou às vezes cenas ponto, é só frame parado, porque Warner, que é um spin-off da série The Vampire Diaries, que foi super duper famosa e tal. É um spin-off bem melhor, que não quer dizer muita coisa, mas é um spin-off bem melhor. E eu tô assistindo e me divertindo o suficiente na ideia de isso realmente parece uma série meio antiga, isso é legal de ver até. Antiga de menos de 10 anos atrás, mas parece que foi feita tipo 20 anos atrás. Mesmo que tenha saído já na era do streaming, porque era 2013, pegam o estilo antigo, o estilo mais, entre aspas, clássico. E é engraçado de ver como são 24 episódios por temporada e é uma série muito seguidinha. Vão tendo acontecimentos e arcos de personagem, e informações entregues aqui são importantes pra depois, e tudo começa a se construir, tudo começa a ir em alguma direção. Os episódios realmente continuam um do outro. Mas é tipo, alguma informação é dada nesse episódio aqui, e você fica, nossa, eu imagino que lá pra frente
seguinte vão entregar de volta essa informação, né? Não, no episódio seguinte, geralmente essa informação já é levada pra outra coisa. Coisas que você pode considerar, isso daqui é um puta mistério da história, isso aqui vai mudar tudo. Ah, não, já foi resolvido no episódio seguinte ou 12 episódios depois. E a história vai seguindo a partir dali, o que deixa a escrita muito mais simples, é claro. A série vai te puxando sem você precisar pensar muito adiante e sem precisar fazer setup de coisa lá pra puta que pariu da frente. E no começo de muitos episódios, eu diria que quase todos, tem uma pequena recapitulação de tudo que funciona nesse mundo. Tanto o lore em si, caso você tenha perdido alguma coisa ou não lembre de coisas, e também acontecimentos do episódio anterior. Isso fora os anteriormente, em The Originals. Tudo é dado pra você como se fosse uma sopinha. Fácil de digerir, muito tranquilo de entender. E se alguma pessoa decidir, vou começar a assistir The Originals a primeira temporada, episódio 10, eles vão ficar perdidos com alguma coisa, porque a história já avançou bastante e tal, você não sabe a relação dos personagens, mas vai todo mundo meio que dizer em voz alta a relação dos personagens e tudo que aconteceu até agora. A gente não tá exatamente construindo pra alguma coisa lá pra frente com várias diquinhas aqui e ali. Então dá pra entender. É um estilo de escrita muito curioso, feito perfeitamente pra televisão. Perfeitamente pra você conseguir assistir semanalmente seu episódiozinho de The Originals de boa. E esse tipo de escrita parece que não existe mais. Não que eu tenha visto, é claro. Eu não vejo infinitas séries, por exemplo. Uma coisa que guia séries que vão lançando episódios semanalmente, pelo menos na minha humilde visão, é conversa e hype. No serviço de streaming, a série inteira tá disponível pra você só assistir, né? Tá tudo na sua mão. Vai lá e vê tudo pra ficar em dia, não precisa esperar. A não ser que você tenha coisa melhor pra fazer, o que... Fala no seu cu por ser produtivo. Mas quando sai um novo episódio daquela série que tá hypada... Eu falo de uma série que, obviamente, é antiga, mas que eu acho que ajudou muito nesse pensamento, nessa filosofia de como fazer uma série, que é uma que eu já falei aqui algumas vezes, Game of Thrones. Obviamente não era bem de streaming, né? Passava na televisão, que é um canal Prime, mas até algumas outras séries da HBO que eu já assisti, como por exemplo Sopranos, tinha alguns episódios que não pareciam que importava tanto assim. Importava pra construção do personagem, é claro. Mas muito aquilo era, veja esse episódio aqui e tá tranquilo. Se você perder o episódio tem muito problema. Não, Game of Thrones foi um puta fenômeno por uns motivos. Ela seguiu uma história e tudo que acontecia naquela história era importante pros próximos eventos e era uma boa você lembrar de absolutamente tudo que aconteceu até agora, porque senão você ia tomar no cu. Então maratona a série, fica em dia e assista semanalmente com as outras pessoas. Na época que estava saindo Game of Thrones, a minha vida funcionava assim. Todo domingo eu ia pra casa de um amigo e assistia o episódio de Game of Thrones. Depois a gente ia pro site da HBO e via o Beautiful Death da semana, que era uma arte muito foda que mostrava a morte que aconteceu naquele episódio. E depois a gente ia pra, tipo, Facebook ou Reddit ou o que seja, pra ver mais sobre o episódio e conversar com outras pessoas sobre o episódio. E aí na segunda-feira eu ia pro colégio e tava todo mundo tipo, Daniel, você viu o novo episódio de Game of Thrones? Caralho, aquilo aconteceu. Nossa, muito foda. Puta que pariu. O que vai acontecer aqui? Não fala. Você leu o livro, não fala. E eu era babaca, então eu falava às vezes. A parada é que você não assistia Game of Thrones só porque era bom, por mais que fosse muito bom, até certo ponto, pelo menos, mas também por causa do quão animado todo mundo tava de conversar sobre, teorizar sobre, ver coisas do futuro. Não era só um entretenimento muito legal que você via numa semana. Era tipo a sua vida. Você queria ver o que ia acontecer e você queria conversar com outras pessoas sobre o que ia acontecer e ver a visão das pessoas sobre essa coisa que ia acontecer. Claro que tiveram séries antes que fizeram algo similar de alguma maneira, como por exemplo Lost, série de mistério. A galera quer saber o que vai acontecer de mistérios, então imagino que a galera que viu Lost na época conversava muito sobre Lost na época. Mas Game of Thrones, pelo menos, foi aquele momento pra mim que eu me toquei. Essa série não é só uma boa série, é um fenômeno cultural muito legal que faz com que as pessoas queiram conversar sobre isso. E muita série de streaming hoje em dia, por exemplo, The Boys, que acabou recentemente, parece que segue um pouco isso. Notou que todos os episódios de The Boys tem que acontecer alguma coisa meio louca? Algo que vai fazer você ficar, caralho, irmão, eu quero discutir sobre isso na internet e eu quero ver o que outras pessoas falaram também. Tem poucos episódios que não acontece nada. Todo episódio tem que acontecer alguma coisa. Sendo poucos episódios por temporada, é mais fácil fazer uma história que segue bastante sem muito filler. Sendo num serviço de streaming, é muito mais fácil você assistir e ficar em dia pra você poder conversar com as pessoas sobre o episódio novo que vai sair. E no fim das contas, meio que não cansa. Imagina se The Boys tivesse 24 episódios e todos os episódios fosse acontecer uma coisa muito absurda pra que todo mundo na internet fosse lá e conversar sobre essa coisa absurda. A galera provavelmente ia cansar. Uma história mais focada ajuda nisso. E muitas outras séries, além de The Boys, parecem seguir muito essa ideia. Pelo menos aquelas super duper blockbusters que estão aqui pra chamar a atenção de todo mundo. Tipo as novas de Star Wars ou da Marvel ou o que seja. Parece que todo episódio tem que ter algum gancho, algum hook que não vai só te deixar, nossa,
quero ver o episódio semana que vem. Afinal, a temporada já está acabando e eu quero ver onde essa história tá seguindo. Não, também faz você ficar, caraca, eu quero falar disso na internet, porque isso foi uma loucura. Isso é mais a minha visão, é claro, mas esse é um dos motivos pelo qual eu acho que as temporadas são tão mais concisas. O aspecto de hábito parece que se perdeu um pouco. Parece que não é mais tão necessário te prender em uma série em si por muito tempo, porque temos a internet, você vai ficar preso de alguma maneira. Todo mundo quer estar por dentro da conversa, então agora é fácil ficar por dentro da conversa. Não precisa ver 150 episódios onde metade são inúteis pra conseguir ficar em dia. De novo, isso não é o único motivo pelo qual as coisas são assim agora. Tem infinitos outros motivos, muito de produção mesmo, mas eu acho que é algo interessante de se pensar. E vocês, o que acham disso tudo? E isso é meio interessante. Vocês preferem o estilo antigo de seriado? Ou preferem a forma que tá agora, onde temos menos episódios que saem muito mais raramente, mas são de maior qualidade e mais focados? Sei que isso parece uma pergunta com uma resposta óbvia, mas eu consigo ver a galera sentindo falta de uma série longa, onde toda semana você vai sintonizar para assistir esse novo episódio durante 6 fodendo meses. E como muita gente que me segue gosta de anime, na verdade boa parte das pessoas, vocês ainda tem isso, né? Animes, em particular, adaptações de shonen famosos, não segue mais tanto assim a ideia de estar no ar todas as semanas do ano sem nunca parar, e agora reverteram mais pra ideia de temporadas, mas muitas vezes as temporadas são bem longas, tendo 24 episódios, por mais que demorem pra sair, mas assim fica no hype durante um bom tempo. Tendo alguns episódios que não importam tanto, mas assistir esse anime agora é um hábito, então continue assistindo. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira, até a próxima e até!